Oi, lindas! Como que vocês estão? Vamos para o nosso devocional de hoje, no livro de João, no capítulo 10. Vamos orar? Vou colocar meu óculos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, estamos diante da Tua presença para ler a Tua palavra, Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus, repreendemos desde já todo levante maligno das trevas, para que esse vídeo não seja gravado, para que esse devocional não seja colocado no coração dessas mulheres que estão assistindo, para que esse devocional não gere seus frutos nesta hora, cai por terra em nome de Jesus. Guarda a minha vida, do Felipe e do Ezequiel, de todo maligno, Senhor, visível, invisível, espiritual ou físico, em nome de Jesus. Espírito Santo, ajuda-nos a ler as Tuas Escrituras e entender a Tua palavra como ela é. Ministra nos nossos corações nesta hora, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais para entender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. João, capítulo 10. O pastor e o seu rebanho. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Óbvio, né? Porque o dono, ele vai entrar pela portinha, vai abrir normalmente. Mas quem entra por outro lugar, que sobe por outro lugar para entrar, é ladrão e assaltante. Ok. Versículo 2. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Versículo 3. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão desse estranho, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que Jesus estava falando. Novidade, né, gente? Ninguém nunca compreendia, porque sempre estava pensando no natural, no racional, né? Versículo 7. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em outras versões da Bíblia, vai dizer assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas nessa versão aqui, está dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Vou deixar para que vocês pesquisem o significado da palavra plenamente e da palavra abundância, para que consiga entender e tomar consciência para que Jesus veio e qual que é o desejo dele para nós. Que ele veio e morreu por nós, para que nos desse o direito de sermos filhas de Deus, de ter direito à herança, porque nós somos co-herdeiras com Cristo em tudo que é do Senhor, e para que tenhamos uma vida plena. Porque ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Ele não só veio para nos dar a salvação, mas ele também nos veio para dar uma vida plena. Então eu quero que você pesquise o significado, para que o seu inconsciente consiga gravar e tomar consciência do significado da palavra plena, que é pelo qual Jesus veio para nós. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Jesus estava dando o exemplo daquele pastor que é contratado, não é o dono das ovelhas, ele só é pago para cuidar delas. E está dizendo que esse pastor, quando vem o lobo, ele foge, porque ele só é pago para cuidar, ele é um assalariado, ele não se importa verdadeiramente com as ovelhas, ele se importa mais com a vida dele do que com as ovelhas. Jesus estava falando isso.
Aí, versículo 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu, porque nós o ouvimos. Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? A incredulidade dos judeus. Versículo 22. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da minha mão, da mão de meu Pai, porque eu e meu Pai somos um. Mais uma vez, Jesus reforça que Ele, Jesus, Deus e Espírito Santo são um só. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são um só. Versículo 31. Novamente, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Olha Jesus, novamente tendo uma resposta de sabedoria em um momento muito caótico. Imagina a cena, os judeus pegam pedras para apedrejar Jesus. Essa situação é um pouco pior do que a anterior, que queriam apedrejar a adúltera, né? Agora estão querendo apedrejar o próprio Jesus. Só que Jesus contestou eles com uma pergunta. Jesus é muito sábio. E ele falou assim: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Ele lembrou eles que ele fez muitos milagres e prodígios. E ele falou: por qual delas vocês querem me apedrejar? E aí eles ficaram refletindo naquilo. E versículo 33, responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como o próprio Deus. Versículo 34, Jesus lhe respondeu: não está escrito na lei de vocês? Eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nessas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Versículo 40. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou. E muita gente foi até onde ele estava dizendo: embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Gente, vocês lembram da parábola que Jesus contou para os discípulos
sobre aquele que semeia e aquele que colhe aconteceu novamente, porque João veio para preparar o caminho para Jesus. João veio colocando a semente no coração ali de muitas pessoas. E aí, quando chegou Jesus, Jesus fez a colheita da vida de todas aquelas pessoas que João tinha semeado. Vocês lembram dessa parábola? Que a Bíblia nos diz que tanto que quem semeia e quem colhe não podem ser a mesma pessoa, mas os dois trabalhos são extremamente importantes para o reino de Deus, porque fazem parte do labor celestial, né? O plantar e a colheita. Então Jesus colheu aquelas almas, mas quem semeou foi João. Olha só que legal. A própria Bíblia vai nos testificando da sua verdade, né? Um versículo que a gente lê, a gente vai lembrando de outro, e é por isso que a palavra é viva e eficaz. Então, nesse capítulo 10, o Senhor Jesus nos falou sobre a parábola das ovelhas. Ele falou que ele é o nosso bom pastor, que ao contrário de um pastor, ele deu o exemplo de um pastor assalariado, que preza mais pela sua vida e sai correndo quando o lobo vem pelas ovelhas. Ele fica e não só defende as ovelhas, mas ele dá a sua própria vida por elas. E deu, né? Morreu por nós, para que nós hoje tivéssemos o direito de sermos filhas de Deus e vivermos como filha de Deus. Eu sei que é um pouco confuso, se você nunca escutou falar isso que eu tô falando, que eu até mencionei anteriormente nesse vídeo. Eu falei, nós somos co-herdeiros com Cristo. É um pouco confuso de entender para quem escuta por primeira vez, mas por que nós somos co-herdeiros com Cristo? Porque Cristo é o Filho de Deus. Cristo morreu para nos darmos o direito de ser filhas de Deus também. Automaticamente, se nós somos filhas agora, então nós somos herdeiras desse Deus. Nós temos direito a essa herança. Nós somos filhas de um pai. Esse pai, tudo, é um pai, assim, extremamente rico e abundante. Nós temos o direito de receber a herança porque ele é o nosso pai. Assim acontece também no mundo espiritual. Jesus morreu para nos darmos o direito de ser filhas de Deus. Automaticamente passamos a ter direito à herança de Deus. E Deus é o dono de todas as coisas. Então aí também entramos nos versículos da palavra que diz que tudo que a gente declarar com a nossa boca será feito, aquilo que a gente ligar na terra será ligado no céu. Então é por isso que a nossa palavra, a nossa boca, ela tem tanto poder assim. Porque nós somos filhas de Deus e temos herança em tudo aquilo que é do Senhor. E é por isso que quando nós tomamos a consciência de que nós somos filhas de Deus, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras, porque tudo aquilo que a gente declara aqui nessa terra é ligado também nos céus e nós arrebatamos, seja coisas boas ou seja coisas ruins. Nós arrebatamos para nossas vidas daquilo que a gente fala. E a própria Bíblia também vai dizer sobre isso em outros versículos, dizendo que você se alimenta daquilo que você fala. O que a gente tem falado é o que a gente tem sido alimentado. Se a gente tem falado coisas negativas, a gente está se alimentando disso. Então, será que a gente está se alimentando de porcaria? Ou será que a gente está se alimentando de bênção? Será que a gente está se alimentando de maldição? Ou será que a gente está se alimentando de plenitude, né? De maravilhas, de coisas boas? Então, um versículo vai levando a outro, o Espírito Santo vai ministrando no nosso coração, mas o que a gente pode entender é, Jesus é o nosso bom pastor, ele veio para nos dar a vida, ele veio para dar a vida dele em favor de nós, suas ovelhas, para que nós tivéssemos o direito de sermos chamadas filhas de Deus, termos direito de ter a herança de Deus, porque somos co-herdeiras com Cristo, que morreu por nós para dar-nos esse direito de herança. E a nossa herança não é só tudo que Deus nos deu nesse mundo natural, mas é aquilo que Deus nos dá na salvação e na vida eterna. Quando Jesus voltar, nós iremos ir para lá com ele, para Nova Jerusalém. Essa é a nossa maior herança, maior do que o desenho que Deus deu para cada uma de nós nessa vida. Porque, se você não sabe, Deus deu um desenho especial para mim, Ana, e deu um desenho especial para você que está me ouvindo. Existe um desenho profético do Senhor para que você viva exatamente como Deus desenhou para você viver nessa terra. Muitas vezes nós estamos fora desses desenhos, à raiz do nosso livre-arbítrio, da nossa própria vontade. Como Deus é um Deus cavalheiro, ele não interfere no nosso livre-arbítrio, mas nós
temos que nos esforçar para viver de acordo com o desenho de Deus para a nossa vida. Eu tenho feito muito essa oração e te recomendo a fazer também. Senhor, eu quero viver o desenho do Senhor para a minha vida. Exatamente o que o Senhor quer que eu viva, eu quero viver em todas as áreas da minha vida. Nos relacionamentos, financeira, espiritual, ministerial, material, familiar, na saúde, na mente, em todas as áreas. Essa tem sido a minha oração e eu deixo para vocês também essa palavra para que vocês possam orar em favor disso. Tem me dado um norte, tem me dado uma direção depois que eu comecei a orar dessa forma. E inclusive nosso devocional é a raiz dessa oração que eu fiz ao Senhor. Então, é isso. Esse foi o nosso devocional de hoje. Nós tivemos uma pequena reflexão aqui no final dele. Vamos orar para agradecer ao Senhor por essa palavra. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz em nós. Obrigada, Espírito Santo, por ler conosco essa palavra, por ministrar outras coisas, Senhor Jesus, da tua palavra neste capítulo 10, Senhor. Muito obrigada, Espírito Santo. Nós te agradecemos, que essa palavra seja plantada no coração de todas que estão ouvindo, que essa palavra gere frutos e que esses frutos alimentem a outras pessoas. Em nome de Jesus, amém e amém.